Fala galera, tá começando o Galeria. O programa de hoje tá recheado de música, tem matéria sobre um projeto social e muito mais. Não sai daí! O futebol é o esporte preferido dos brasileiros. E quem nunca sonhou em ser jogador de futebol, né? O Marrone foi conhecer um projeto que alia o esporte com formação cidadã. A maioria dos garotos sonha em ser um jogador de futebol, tarefa que muitas vezes exige força, concentração, dedicação e muito mais. Alguns futuros, ou no presente, apesar de iniciantes, já chamados de boleiros, como se diz na linguagem do futebol, falam como é o dia a dia dos treinos. Eu tinha feito ano passado também o teste, aí eu passei e não continuei. Aí esse ano eu fiz e continuei. Aí eu acho bom também que eles estão fazendo, eles não, tipo assim, eles fazem o cara assim, eles não recebem nada. É uma boa ação deles. É muito bom o treino aqui, eu gosto de treinar. A gente fica fazendo treino físico, aí depois nós fizemos um coletivo. E aí depois vem o sub-15, depois vem o sub-17. No físico é puxado, mas assim, ó, em relação assim no tático mesmo assim é normal, é tranquilo. Aí eu comecei acho que menos de um mês, eu acho. E é bom, aqui eles dão, muitos times não dão oportunidade, eles dão aqui, né? Influenciados pelo sucesso de alguns jogadores, eles falam quais são os ídolos e em quem eles se inspiram para jogar bola. Teu goleirão, tu não deixa passar nada. Algumas eu deixo, né, mas as que dá pra pegar eu pego. E quem é que tu te inspira para ser um grande goleiro? Ter Stegen. Nos zagueiros é o Thiago Silva, Davi Luiz aí, né? Um dia eu espero ser, né? Não chegar, claro que eu nunca vou chegar aos pés dele, né? Mas ser parecido com um deles. Aqui na Santa Terezinha existe um projeto chamado Fundação Cacique. Diferente de outros clubes onde é cobrado resultado constante, por aqui o mais importante é a disciplina e o respeito. É o que nos afirma o gestor do projeto, Aldo Rosler. Segundo ele, o segredo do sucesso da garotada é ter continuidade e dar tempo necessário para eles conseguirem alcançar os objetivos. A gente entende que o atleta ele precisa de um tempo de evolução, né? Até esses dias eu vi na TV um próprio documentário de uma nadadora que não tinha estereótipo nenhum para ser nadadora. Só que os treinamentos levaram ela a ser uma das maiores campeãs de natação dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Que às vezes tu olha para o menino, ele não sabe dominar uma bola, mas a continuidade do trabalho torna ele um jogador. E mais, como o nosso objetivo é tornar ele um cidadão, isso ao natural ele vai ser. Então, se ele vai ser um jogador de futebol profissional ou não, acho que é consequência de um trabalho. Se você aí de casa se sentiu com curiosidade para saber o que é trabalhado e praticado para esses meninos, a resposta é essa. Hoje a gente trabalha com as categorias 11, 13, 15 e 17. E a gente trabalha na parte tática, física e mais na específica, né? Que tem a sub-11 mesmo, que eles não podem trabalhar na parte física. Então é um trabalho mais diferenciado, né? Trabalhar fundamentos, né? Então a categoria sub-17 já é uma categoria que já está mais tempo no campo, então já é a parte mais física e tática. Então essa parte dos meninos menores, a gente procura ter um cuidado maior, né? Outras questões também são trabalhadas, entre elas a função social comandada pelo Aldo Rosler. Segundo ele, a filosofia de trabalho é fazer os meninos, através do esporte, tornar-se cidadãos. A gente está tentando dar a esses meninos uma oportunidade, não só como profissional, sim como um cidadão, né? Transformar eles futuramente numa pessoa de bem, que possa fazer um bem para alguém, assim como a gente está buscando fazer para eles. É um projeto particular, né? É um projeto idealizado por mim e pelo Denilson. Tem apoio de diversas pessoas, de diversos segmentos, diversas empresas, de diversos partidos políticos, inclusive, né? Nós não nos atemos a um único só. Todo mundo que quiser ajudar, a Fundação Cacique está de portas abertas. Como um bom professor e técnico, Denilson Cardoso revela que objetivos ele e os meninos esperam conquistar. Como a gente fala sempre, o principal de tudo é formar um bom cidadão, né? Aí depois, sim, um bom atleta. O que a gente dá para ele sempre, né? Disciplina,
Então, são partes assim que a gente procura ter um certo cuidado, que a gente trabalha com tudo que é tipo de criança, então é um cuidado bem especial mesmo. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Lá fora, Pelotas é conhecida como o berço do TOL. E mesmo com uma projeção nacional, o grupo não esquece das crianças aqui da região. O grupo recebeu a Escola Marina Vargas da cidade de São Lourenço do Sul para uma tarde de lazer. Ricardo Bach falou como foi essa atividade. Essa tarde de recreação, na verdade, a gente trabalha muito com crianças, não só com crianças, com adultos também, mas a grande parte com crianças. A gente trabalha a parte de coordenação motora, percepção corporal e a parte física, que hoje em dia as crianças acabam que, pela tecnologia, não tem tanto trabalho corporal, né? Ricardo Bach, por ser artista há muito tempo do TOL, contou o que o grupo significa para ele. Um pouco da minha vida, assim, porque como eu tô desde bem pequeno, foi o que me fez conhecer a arte, cultura, foi o que me fez viajar e aprender muito em tudo quanto é tipo de assunto. Os alunos tiveram contato com alguns artistas caracterizados. Marvin, que faz parte do TOL, contou como foi a experiência. Para nós é muito bom estar aqui dividindo o que a gente faz, né? O que a gente mais ama fazer, com eles que estão iniciando, estão crescendo agora, estão aprendendo as coisas, estão enxergando o mundo. E a gente poder mostrar o nosso mundo para eles, assim, e mostrar um pouco do que a gente faz. A professora Tesla Gripe disse que os alunos interagiram muito bem com o grupo e que alguns alunos sonham em fazer parte do TOL. Aqui também a gente trabalha muito, eles trabalham na verdade, a questão da coordenação motora, as atividades de circo, e eles gostam desse tipo de atividade, eles se sentem mais importante e faz uma grande diferença quando eles estão aqui. Nem sempre eles têm a oportunidade de poder estar saindo da escola ou saindo de casa para poder estar fazendo esse tipo de atividade. Tanto que muitos querem sempre voltar para cá para fazer as atividades de novo e têm vontade de poder participar das atividades junto com o grupo. Para os alunos, foi uma oportunidade de estar próximo de quem faz sucesso nos palcos do país. Alisson foi um dos que aprovou. Muito legal. Primeira vez que eu venho aqui, né? É muito legal estar participando mesmo. Bem divertido e a gente aprende um monte de coisa, né? E o outro projeto do grupo é o TOL Kids. E estou aqui com o organizador do evento. Como vai funcionar as inscrições e como vai ser o processo de seleção? Bem, o TOL Kids é um projeto que já corre há mais de 2 anos. Esse ano voltou às atividades no início de março deste mês, né? Essa atividade é voltada para crianças de 2 a 5 anos, né? Ocorre 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras, das 9h30 da manhã às 10h30 da manhã. Essas atividades têm uma taxa de inscrição de R$50 e a mensalidade de R$100. Esse trabalho é muito bacana porque a gente acaba trabalhando com a formação do caráter da criança, né? Uma criança de 2 a 5 anos, ela não, ainda está aprendendo, desenvolvendo, está descobrindo um mundo novo. Então o Grupo TOL, junto comigo e mais outra colega, a Francine Pereira, desenvolve atividades trabalhando com circo, com teatro, com as acrobacias, todo o equipamento que o centro de treinamento possui, para desenvolver essa atividade de uma forma lúdica, né, de uma forma de brincadeira, essas atividades e, consecutivamente, desenvolver uma nova criança, né, uma nova forma de pensar dessa criança. – 29 de abril é o Dia Internacional da Dança, e a UFPEL programou várias atividades nessa semana, e a Bruna foi conferir uma delas. Entre chegadas e partidas e os diversos sentimentos que envolvem esse momento, a rotina da rodoviária de Pelotas foi alterada com uma aula aberta de balé promovida pelo curso de dança da Universidade Federal.
Com o objetivo de divulgar as ações do curso e se aproximar da comunidade, a ação artística pedagógica também quis estimular a reflexão sobre a importância da dança no cotidiano das pessoas. Desde o início do curso que a gente faz atividades nesse período da semana do dia e da semana do Dia Internacional da Dança. Eu não trouxe uma aula tradicional de balé, né? Justamente porque a gente pensa em como o trabalho vai dialogar com o espaço que a gente escolhe estar, né? A gente não pode ser individualista ao extremo e pensar que é obrigação das pessoas entenderem, saberem da existência. Então, a gente quer realmente favorecer o diálogo. Quem passava pelo local era convidado a participar. E Dona Maria, mesmo com pressa, não resistiu. Maravilhosa, voltei aos meus tempos de valsa. Quem também entrou na dança foi a funcionária Vera, que aproveitou a hora do intervalo. Eu achei lindo, né? Eu adoro dançar. Muito bonito mesmo. O pessoal vinha aí, todos os anos eles fazem isso aqui, né? É muito bom. Victor Silveira, aluno da UFPEL, se sentiu ainda mais motivado com o curso após fazer parte da aula. É a primeira vez que a gente fez uma intervenção, né? Eu sou bicho do curso de dança e nunca tinha feito. E foi, nossa, muito legal. E quando aquela senhora chegou e disse que queria dançar uma valsa comigo, eu vi que era realmente o que eu queria fazer. Entre os olhares curiosos e a coragem para integrar a atividade, a iniciativa despertou diferentes reações. Mas, de acordo com a professora Eleonora, o objetivo foi alcançado. Muitas pessoas ficaram só assistindo, mas certamente participaram ao assistir. A gente chama isso de percepção sinestésica, né? E com isso a gente consegue provocar. É difícil, né, num primeiro momento a gente se oferecer, mas a gente teve alguns participantes que estavam aqui esperando o seu ônibus, né? A gente que teve que sair correndo porque acho que quase perdeu o ônibus porque acabou se engajando na aula. Dança é tudo, quem dança é mais feliz, a dança faz bem à saúde. Vocês curtem Henrique e Juliano? Então fiquem aí pro segundo bloco que a gente mostra tudo que rolou no show deles aqui em Pelotas. E pra quem curte um som diferente, tem o Galeria Musical com o Celso Kraus. Então fica por aí que eu já volto. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Não esqueça, as eleições acontecem no dia 2 de outubro, mas o processo eleitoral já começou com o recadastramento biométrico. Quem não agendou deve procurar a Justiça Eleitoral até o dia 4 de maio para regularizar a situação. Não deixe que decidam por você. Vote! That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas. Você tem até 4 de maio pra resolver a situação. Tirar o título novo Ou transferir de sessão. Atualize e tira o título agora. Não deixe pra última hora. Seu voto é sua voz nesse ano eleitoral. 4 de maio é o prazo final. Vá ao cartório eleitoral até 4 de maio ou acesse o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br e saiba mais.
TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. E aí, já sabe o que eu vou fazer nessa semana em Pelotas? Então confere aí as dicas da nossa agenda cultural com a Gabi. Oi, André! Dia 1º de maio, aqui no Clube Ficaí, tem a 5ª edição da Festa de Samba em homenagem ao Dia do Trabalhador, com diversas atrações locais. Na compra dos ingressos, você concorre a vários brindes e uma passagem aérea para o Rio de Janeiro. Mas não sai daí que tem mais eventos na nossa agenda cultural. Maio é o mês amarelo de atenção pela vida e dia 2 acontece uma palestra ministrada pela Secretaria de Transporte e Trânsito, Polícia Rodoviária Federal e Estadual e Brigada Militar, abordando temas como insulfilmes, carros rebaixados, excesso de velocidade e álcool versus direção. É no SESC Senat a partir das 8 horas da noite. No sábado 7 de maio, a partir das 10h30 da noite, tem a 2ª edição do Bazar Rock Festival, com comida de rua, cervejas artesanais e shows com as bandas Acústico Rock e Sugar Lips no CCS Eventos. Ainda no sábado, no Anfiteatro do Colégio Pelotense, a partir das 9 horas da noite, o cantor Adair Santos interpreta as melhores canções de Roberto Carlos em homenagem ao Dia das Mães. A dupla Henrique e Juliano lotou a Rural aqui em Pelotas. E a nossa equipe foi lá conferir tudo o que rolou. Naturais de Palmeirópolis, Tocantins, os irmãos Henrique e Juliano foram influenciados pelo sucesso de João Paulo e Daniel e começaram a se apresentar muito jovens nas rádios da cidade. O prazer pela música virou objetivo e eles ultrapassaram as fronteiras para cantar ao grande público. Show da dupla Henrique e Juliano aqui em Pelotas e nem essa chuva fez a galera deixar de comparecer. Joga a mão pra cima aí, joga todo cima, todo joga, tira a bola da mão, vem, agora canta. A dupla, conhecida pelas baladas românticas e modões sertanejos, animou a noite chuvosa de domingo. Henrique iniciou agradecendo pela recepção que tiveram por aqui. Vocês aí, maravilha, todo mundo de boa. Que bacana estar aqui na cidade de vocês, muito obrigado pelo carinho. É um prazer enorme para a dupla Henrique e Juliano estar no Rio Grande do Sul. Obrigado. Com o DVD Novas Histórias recentemente gravado, pediram que o público fosse parte do show junto com eles. Hoje tem muitas novas histórias para vocês. Muitas, e antigas histórias também, né, Juliano? Show bem variado, a gente espera se divertir bastante aqui nessa noite. Bacana é quando a gente canta e vocês cantam junto com a gente também, assim a gente faz uma noite. Além das faixas Até Você Voltar, Não Tô Valendo Nada, Recaídas, dentre outros sucessos já consagrados, não faltaram as do último DVD. A plateia de mais de 4.000 pessoas dançou e cantou todas. Após aproximadamente 1h40 de apresentação, Henrique e Juliano receberam fãs e convidados no camarim e ainda deixaram um recado para o programa Galeria. Oi pra todo mundo ligado no programa Galeria, aqui o Henrique. Oi, Juliano. A gente tá gravando esse vídeo pra mandar um beijão pra vocês, agradecer pelo carinho, viu? Fiquem com Deus, todo mundo. Até mais. Deixa fugir a história, se repete no final. A gente não é normal, hoje um do outro, coração pede socorro e a boca perde o gosto da noite passada. A gente não se assume não, mas também não se larga não.
Galeria Musical dessa semana, eu bati um papo com o Celso Krause, um músico pelotense que dispensa apresentações. Confere aí! Bom, e no Galeria Musical de hoje eu tô recebendo aqui o Celso Krause. E aí, Celso, tudo bem? Tudo bem, beleza. Então tá, queria que tu começasse nos contando como é que foi o teu início na música, quando é que tu resolveu começar a tocar guitarra. Pois é, olha, resolver tocar guitarra foi uma coisa assim maluca, porque eu já desde o começo, desde que eu conheci a música, assim, desde pequeno, o instrumento que sempre me atraiu foi a guitarra. Apesar de eu ter tentado tocar bateria, ter tentado tocar flauta, e nenhum desses instrumentos ter vingado. Eu era realmente muito ruim, assim, como percussionista ou baterista. Mas a guitarra já foi uma outra coisa que aconteceu, porque na verdade o violão é um instrumento muito popular, né? E eu tive, meu primeiro instrumento musical mesmo foi um violão, né? Então aí já foi direcionado para esse lado. Eu quando pegava o violão eu já ficava imaginando aquelas coisas que só na guitarra eu imaginava que se podia fazer. E a gente sabe que tu tem um som bem peculiar, eu diria assim, né? Uma coisa bem diferente. A gente vê pouca gente fazendo, principalmente aqui no Brasil. Como é que tu caracteriza o teu som? Como é que tu chama o som que tu faz? Olha, o que eu faço, na verdade, é jazz, né? É jazz mesmo, não tem outra... Claro que é um jazz no sentido moderno, no sentido universal, que essa palavra tem hoje. É uma coisa muito diferente do que se costumava nominar antigamente, né? Esse cara pegar o jazz americano, aquele padrão, né? Aquele contrabaixo acústico, não é isso que a gente faz. A gente faz uma coisa que já absorvi também o conhecimento do rock, que foi uma coisa que foi a minha primeira grande influência na música, foi o rock dos Beatles, do Rolling Stones, do Led Zeppelin, do Black Sabbath, foram as primeiras coisas assim que me chamaram a atenção. Aí depois, claro, aí fui absorvendo a questão da música popular brasileira, né? Eu também sempre tive em casa, apesar de não ter músicos na família, sempre tive música tocando na minha casa. Meu pai ouvia muito samba, muita música popular brasileira, tango e um pouco de música erudita. Então tu tem um CD aqui, né? Tá aqui com a gente. Celso Krause e Amigos ao Vivo. Isso. São de músicas tuas, né? Só composições. Só composições tuas. Como é que foi produzir esse CD aí? Como é que foi essa experiência? Esse disco é um barato porque é o seguinte, ele é um disco que foi, até de certo modo, muito mais fácil do que seria se eu fosse produzir ele num estúdio. Isso é um disco gravado ao vivo, né? Antigamente, cara, para gravar ao vivo era um processo terrível, era uma coisa dificílima, caro gravar ao vivo. Hoje é diferente, hoje é muito diferente. Hoje tu pega um celular e vai lá e grava. Então, isso aí foi uma oportunidade que me tornou uma coisa muito legal, que partiu da produção do primeiro Festival de Jazz de Pelotas, que foi em 2010. Eles me convidaram a participar desse festival como meu trabalho, né? Inclusive abrindo o show do Hermeto Pascoal, que foi uma honra assim, interminável, sendo que esse cara, para mim, e para muita gente, é o maior músico do planeta, né? Genial o Hermeto, né? Sem dúvida alguma, assim, o cara, né? Pra quem não conhece o Hermeto Pascoal, o cara faz música com chaleira, faz música com a barba. Essa é a parte menos interessante. Tem que ver o que ele faz de composição. E aí ele, como improvisador, como é maravilhoso. E como mestre também de todos nós, músicos que amamos a música de verdade. A verdadeira música. A arte. De verdade. Então, nesse convite, eu pensei, que legal se pudesse captar esse som e gravar, e mixar. Bom, aconteceu o seguinte, foi gravado em 2010, foi captado em 2010. Captado lá pelo Lauro Maia, tava aquela turma do A Vapor, eu acho que nem era o A Vapor ainda naquela época, em 2010. Só que levou 4 anos para sair esse disco, né? Levou por várias razões, questões burocráticas, dificuldades, né? E o fato da mixagem também, a gente levou muito tempo para mixar ele, para deixar ele legal mesmo. Mas valeu a pena esperar isso tudo, porque depois aí com a masterização do Lauro Maia, lá do A Vapor, ficou... O pessoal sempre comenta, né, que é um disco gravado ao vivo, mas que tem uma qualidade de um disco gravado em estúdio. Celso, como é que tu vê a música hoje em dia aqui no Brasil, esse entretenimento versus arte? Como é que tu vê essa
essa situação que a gente tem aqui no Brasil, desse cenário da música? Olha, eu tenho uma opinião, vamos dizer, entre aspas, perigosamente crítica. Tá? Eu tenho que cuidar até com as palavras que eu falo, porque de repente posso passar para o preconceituoso e elitista. Tá? Mas o que está acontecendo hoje em dia é uma coisa muito triste. A gente está entregue às mãos de uma mídia mal intencionada, sabe? Inclusive politicamente mal intencionada. Tá? E esses caras são os caras que estão determinando a cultura popular, a cultura de massa hoje. Então, eles estão destruindo a nossa cultura. Eles estão destruindo a nossa cultura. Eu digo isso assim, na cara, assim, se tiver que dizer. Porque, na verdade, o que está acontecendo sempre houve esse escamoteamento daquilo que é um pouco melhor. Sempre se escondeu um pouco isso. Se fez questão de esconder dentro dessa mídia. Agora, o que está sendo exposto é vergonhosamente ruim. Ruim. Sabe? Eu acho que os caras estão... A sigla MPB perdeu o sentido. Tá? Porque, na verdade, é o seguinte... como é que a gente usava para classificar o músico de MPB? Qual era a diferença que existia entre um sambista, um roqueiro e um músico de MPB, um compositor da MPB? É que o músico da MPB, o compositor da MPB, era aquele tipo de padrão de profissional que tu não consegue qualificar. E eu vejo assim desmotivação da nova geração em estudar música, porque não precisa, né? O que está sendo feito aí é tão ruim que não precisa estudar aquilo ali. Francamente, acho vergonhoso. Agora, por um outro lado, por fora, dentro do movimento, vamos chamar entre aspas, de novo, porque isso é uma coisa assim difícil da gente definir como movimento, porque o movimento precisa ser uma coisa objetiva, uma coisa intencional, né? Mas eu acho que existe um movimento independente muito forte. Apesar de não ser unido, apesar de não ser uma coisa com um objetivo único definido, existe um grande número de músicos aí fazendo um trabalho espetacular, assim. Tem alguns até que, inclusive, até andaram chegando um pouco perto da grande mídia, aí, como lá em Porto Alegre, o Totó em Villeroy, mais conhecido como Antônio Villeroy, né? E assim vai, assim tem... Esse eu estou falando de um popular, né? Que esse que é o barato, que é a música popular que está se perdendo. Para saber onde é que tu vai tocar aqui agora, quando é que tem show, onde é que a gente pode te ver tocando? Eu toco toda sexta-feira, religiosamente, a não ser que tenha um feriado, como essa semana pode ser até que não role, no Diabluras Gastronômicas, que fica ali na Férias da Cunha, 954. É um lugar onde a gente toca o jazz mesmo, como deve ser, dentro de todas as suas tendências. E faço os meus freelances aí também, né? Aqui e ali. Estou tocando ali no Cocina della Pizza, que é um espaço novo na cidade, é uma pizzaria que tem lá perto da Coibipel, onde eu trabalho, resido. E lá eu toco de vez em quando, mas lá é uma coisa diferente, informal, assim, bem diferente. Eu costumo trabalhar sozinho. Bom, então vamos de som agora. O Celso vai tocar uma sonzeira aqui pra gente. Então tá, gurizada, o Galeria tá terminando. Quer rever alguma matéria ou fazer uma sugestão de pauta? Procura a gente lá no facebook.com/programa Galeria. Para terminar com um pouco mais de música, fique com os melhores momentos do show de Henrique e Juliano aqui em Pelotas. Até mais! Essa vida louca me passou pela cabeça e apaixonada. Eu esmaguei seu olhar.
seu